Nós ensinamos contra a mentira. A palavra de Cristo é a verdade. O que o diabo tem feito é cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. A luz é o entendimento, a luz do Evangelho. Evangelhos são boas novas. A boa notícia é que uma pessoa que pecou, mas crê em Jesus, Deus pode torná-la mais alva do que a neve. Glória a Deus. O que faz isso é o poder regenerador. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, e os judeus não o receberam. Mas todos quanto receberam, estas pessoas receberam uma coisa maravilhosa. Aleluia. Receberam a graça, o poder. Receberam poder. Está escrito isso no Evangelho de João. Receberam poder. Para quê? Para que esse poder que receberam? Se a pessoa crê em Jesus, ela recebe poder. Sim, ela recebe poder. Poder que o transforma de pecador para filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você creu, você passou rapidamente por um processo, por uma reciclagem. O Espírito entrou e te fez sentir que você está em casa, inculpado, perdoado, como está escrito em Romanos 8. Se Cristo nos justificou, se Deus nos purificou, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica. Mas como justificar uma pessoa que praticou? Diante de Deus foi estabelecido isto, que Ele apaga a transgressão. E para que o pecador regenerado não se sinta culpado, Ele enviou a graça, o Espírito Santo, que o faz sentir filho de Deus, que o faz sentir perdoado. Se não fosse o Espírito Santo, a pessoa vivia se condenando, iria viver se condenando. Nós sabemos que as pessoas não perdoam às vezes as outras devido às ofensas, mas o Senhor Deus, quando Ele encontra um coração aberto que queira ser regenerado, conforme está escrito, Ele apaga do livro da acusação, do livro da condenação. Vocês sabem que hoje, diante das pessoas, vocês são muito bonzinhos, não são? Ninguém vai dizer aqui que é ruim. Mas você tem um registro. Não se engane e nem engane ninguém. Você tem um registro. Todo dia, tua vida é registrada. As tuas palavras, os teus pensamentos e as tuas obras. É isso que eu ensino. Está nas Escrituras. Está no livro de Malaquias, está no livro lá do Apocalipse. Todo dia, sua vida é registrada. Se você partir desta vida a qualquer momento, vai contar para a tua absorção, você ser absorvido, ou para a tua condenação, o que consta do dia. O que você fez ontem, de bom, só permanecerá se porventura hoje você não transgrediu contra ninguém, não pecou um pecado que seja para te condenar, né? Porque tem pecado que a pessoa, por exemplo, peca, mas é coisa de momento, como sou irou, mas daqui a pouco assim, me perdoa, estou errado. A consciência já, né, fica com o coração perfeito. Mas se ele se irar e ficar o dia todo irado e magoado, e morrer magoado, isso ele condena. Ele condena? Condena. Por isso que nós que temos o Espírito Santo não vivemos mais debaixo dessa condenação. Porque se alguém vem nos magoar, não, logo para os pés do seu Senhor, tira essa tristeza do meu coração agora, Senhor. A pessoa que fez isso comigo, eu perdoo em nome do Senhor Jesus. Aí o diabo fica desarmado, porque ele faz você ficar magoado dentro da tua razão, sabia? Você está cheio de razão, você está certo,
Perante as pessoas você está correto, mas o diabo consegue, através dessa razão, te magoar, fazendo uma pessoa pecar contra você indevidamente, injustamente, te causando uma ira, uma raiva, rancor e mágoa. Aí você fica alienado da salvação naqueles momentos. Fica. Mas perde. Se você não estiver do caminho, no momento em que o Senhor te chamar, você não tem mais. Então é isso. É isso que aconteceu. Jesus, ao morrer, nos deu poder. Foi nos dado poder. Poder de dominar o pecado. Como assim? Ora, todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas por causa do poder que está em nós, atuando, o pecado não tem domínio sobre nós. Entendeu? Ele não domina. Ele não segura. Porque maior é o que está em nós. Esse poder de Jesus Cristo através do Espírito Santo, maior é o que está em nós. Aleluia. Porque o Senhor, verdadeiramente, ao morrer na cruz, Ele sabia que nós seríamos vitoriosos. Porque esta é a palavra do Senhor, que nós somos muito mais do que vencedores. Então há algo fluindo em nosso viver. Há algo que nos dá força para dizer não ao pecado. Glória a Jesus. Não ao pecado. Eu estava vendo um testemunho ontem de um sonho que uma pessoa teve. A pessoa não apareceu, foi só falando. Ela disse que viu o arrebatamento acontecer e que tinha ficado muita gente, entre os crentes. E ela viu de repente que as pessoas eram acometidas de uma praga terrível que estava apodrecendo a carne, os olhos das pessoas. E todo mundo lastrou uma praga que comia a carne da pessoa e as pessoas morriam. Vou resumir. As que ficaram vivas foram bem tratadas pelos governos, foram acolhidas para um lugar para serem bem tratadas, receberem banhos, comida, etc. Mas logo apareceu uma mulher fardada, mandando todo mundo sair dali para uma fila para um outro lugar, um outro quarteirão, onde tinha uma porta, 2 militares, e ali as pessoas entravam, lá tinha uma mulher sentada numa mesa, dizendo, com uma cara bem estranha: você nega Cristo, vive, ou você morre confessando esse nome? E diz que muita gente, não quero morrer não. E as pessoas eram colocadas à parte no lugar, né? E em dado momento, várias pessoas negando, várias. Uma vez, um ou outro, 2, 3 pessoas não negavam, eram separadas para executar. E ela ficou muito triste quando ela viu um rapaz que ela conheceu, que durante a vida inteira ele foi muito crente mesmo. Quando chegou na vez, ele nem perguntou, não pode, eu aceito. Diz que imediatamente ele recebeu. Irmãos, Deus conhece quem são os dele. Os que são de Deus, irmão, tem um símbolo, tem uma insígnia, tem uma marca, tem um selo, tem um brasão, tem um distintivo. O Senhor conhece. E diante dos homens também é conhecido quem são do Senhor. Que todos aqueles que são do Senhor estão se apartando da iniquidade. Mas, irmãos, quem ficaram na grande tribulação por causa de que rejeitaram o sangue precioso e rejeitaram o pão sem fermento, aquilo que nós vamos ali participar. Este pão que nós fizemos representa a palavra. Pão sem fermento representa a palavra sem heresia, sem doutrina humana, sem mistura pura, né? Então, e aquele líquido ali representa o Espírito, o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo que agora atua na igreja, dando vida à igreja. O único sangue que agora está sobre aqueles que creem em Jesus é o Espírito Santo. Não existe esse negócio de outra ideia, não. O sangue de Jesus que a Bíblia fala é o Espírito Santo. Isso foi revelado a nós há muitos anos atrás. E foi revelado também a algumas outras pessoas na face da terra. Poucas, inclusive um escritor judeu convertido ao Senhor Jesus.
sangue de Jesus, que fala mais alto do que o de Abel, como está escrito no livro de Hebreus. Que fala mais alto. Por que fala mais alto? O de Abel falou que um cordeiro iria morrer, não é? Mas o sangue de Cristo fala mais alto porque ele continua, ele é vivo. O sangue daqueles animais era simbólico, mas o sangue de Jesus, ele é vivo. Ele está entre nós. Que está em nós. Amém. Entre nós e em nós, né? Na verdade, o Espírito Santo do Senhor, ele traz como sangue, leva para toda parte do corpo. Quem estudou isso sabe muito bem o que eu estou falando. O nosso sangue leva os nutrientes que comemos, que o organismo absorve, para toda parte do corpo. O Espírito Santo, ele leva a palavra aos corações, dando a cada um o que é necessário. Então ele flui na igreja, não é? Dando a cada um. É uma semelhança. Por isso que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Amém. Certa vez Jesus disse lá no livro de João, o Evangelho: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas as pessoas estavam muito aquém daquelas comparações, das parábolas do Senhor Jesus. Então ignoraram essa palavra e disseram: como? Porventura vai nos dar esse, seu corpo, sua carne, seu sangue? E disseram: dura esse discurso, quem pode ficar ouvindo isso? Como vamos comer a sua carne e beber o seu sangue? E ele continuou falando, e muitos o abandonaram por causa desse discurso. Mas ele disse para eles: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Mas ele levava ao pé da letra, porque eles estavam muito afundados, né, no entendimento, no ensino do céu. Como tem muitos evangélicos ainda, ignorando muitos assuntos das Escrituras, repetidas vezes, falam as mesmas coisas sem entendimento. Mas o sangue de Jesus e a carne de Jesus significa o Espírito Santo e a palavra. O cristão que não tem a palavra e não tem o Espírito Santo, ele não tem vida em si mesmo. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E o Espírito Santo é o que nos vivifica. O trabalho do Espírito Santo é levar nós a entender, nos convencer dos erros e que Jesus é o Senhor, e nos levar à obediência e glorificar o nome do Senhor, purificando a igreja para que possamos entrar no reino do céu. É todo o trabalho dele, distribuindo dons, organizando a igreja. Esse é o trabalho, é o mesmo trabalho que o sangue faz no nosso corpo. Vocês podem comparar a ação do Espírito Santo com a ação do nosso sangue. Por isso que ele é o sangue de Jesus. Ele é o sangue de Jesus aqui na terra. Jesus foi e deixou. Ele não deixou o seu corpo físico, nem o seu sangue foi derramado naquela cruz. Aquilo tudo é simbólico, representando então a palavra e representando então o Espírito Santo. Hoje nós temos conosco a palavra dentro de nós e temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo só é dado aos que obedecem. Vocês sabem que tem pessoas que creem na Bíblia e não têm o Espírito Santo? Existem pessoas que creem na palavra, mas eles não põem em prática. Eles não põem em prática, então o Espírito Santo não está atuando. Está sem combustível. É como você estacionar um carro ali perfeito, ou até, quem sabe, o carro do ano, mas está sem combustível, não vai andar. Ele vai fazer algum barulho da elétrica, né? Vai sentir um pouquinho do calor, mas não sai. Não sai dali. Tem crente que é assim, ele faz barulho, igual o trem descarregado, aquela mulher que canta aquela música do trem, faz muito barulho, mas só sabe soltar vapor. Quando chega na subida, não tem força. E assim vai, irmãos. O cristão, quando tem o Espírito Santo, ele enfrenta tudo. Ele caminha, ele quer olhar para Cristo, ele quer saber de vencer, de ajudar, de salvar alguém. Ele vai enfrentando, ele se humilha, ele chora, mas ele continua na presença do Senhor. Passa pela enfermidade, passa pela dor, passa pelo estreito da vida, porque dentro dele está o alimento, está alimentado da carne, está alimentado do sangue de Jesus.
mostrar para os irmãos uma passagem, já que eu falei bastante. Às vezes eu falo muitos textos sem mostrar para os irmãos, mas os irmãos gostam de ler, né, junto, e é importante isso. Eu gostaria, né, junto com os irmãos, de nós meditarmos um pouco na santa palavra do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 22, sempre tem evangelho que fala com um pouco mais de detalhe. Eu gostaria que os irmãos... Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 22, perdão, versículo 7 em diante, que diz assim: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Sacrificar a Páscoa significava sacrificar a passagem, sacrificar o cordeiro da passagem. Páscoa significa passagem. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que o comamos. E ele lhes perguntaram: onde queres que o preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Viu, irmão? A palavra determinado é o mesmo que predestinado, já estava programado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. Fazer isso. Amém? Poder sentar. Nós temos aqui duas celebrações. Segundo a história, segundo a lei que o Senhor estabeleceu para representar a morte do seu filho, foi estabelecido na noite que o povo estava para sair lá do Egito, da escravidão das mãos de Faraó, pelas mãos de Moisés. Foi estabelecido por lei. Deus mandou fazer isso por lei, né? Que uma vez por ano, naquela mesma data, né, eles viessem a comemorar este ato chamado Páscoa. Páscoa, uma festa judaica dos judeus, porque eles estavam passando, saindo daquele lugar, fazendo a passagem deles. Ora, naquela festa da Páscoa se comemorava da seguinte maneira: à tarde eles imolavam um cordeiro sem manchas. Teria que ser todo preto, todo marrom, ou todo branco, ou todo de uma cor só. Não poderia ser manchado. O animal tinha que ser perfeito. E aquele animal teria que ser comido todo naquela noite. Não podia deixar resto de alimento, da carne daquele animal, para outro dia. Isso foi observado. Tinha que ser feito assim, para que os judeus pudessem entender mais tarde
Por que que Deus exigiu que o animal não pudesse, o animal fosse comido toda aquela noite e não deixasse nada do animal para o outro dia, simbolizando a morte de Jesus, que ele morreu, né? E quando ressuscitou, não encontraram mais nada de Jesus. Esse é o grande significado. Se a família fosse pequena, comia com 2 famílias, ou então o que sobrava devia ser queimado, não podia sobrar. Era a exigência de Deus para simbolizar, para representar que Jesus morreu e ninguém encontrou mais aqui. Mas aquele cordeiro era morto para as pessoas comerem. Aí está o sentido. Jesus morreu para nós comer. Se ele não morresse, nós não teríamos acesso ao Espírito e à palavra. Ele mesmo disse isso para os seus discípulos, lá no livro de João, no Evangelho. Se eu não for, ou seja, se eu não morrer, disse ele, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Quer dizer, eu vou enviar ele para vocês. Então era necessário vir. É necessário ele morrer para que o Espírito viesse. Depois ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E disse mais, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele é importante na vida de um cristão. O cristão que entristecer, que afastar o Espírito Santo do Senhor de sua vida, ele está morto. Morto sem luz. Sem luz. Foi necessário Jesus morrer para que a luz acendesse. Por isso que o Jesus falou sobre a parábola das 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. As loucas tinham muitas coisas em comum com as prudentes, mas faltando o azeite, elas queriam emprestado, como tem hoje o irmão querendo a unção do outro e ao invés de ir buscar aos pés do Senhor. São pessoas que na verdade o Espírito Santo saiu deles, porque aquelas lâmpadas eram alimentadas com azeite. Acabando o azeite, o pavio apagava, o fogo apagava, a luz apagava. E quando a luz apaga, a pessoa não entende mais as coisas de Deus, começa a andar no escuro. Significa que os crentes nos últimos dias, um número de crentes, vão passar a andar no escuro, não vão enxergar o que tem que fazer, se preparar para o arrebatamento, e vão ficar por aí. Por quê? Porque estão entristecendo o Espírito Santo com as suas façanhas, com as suas atitudes modernas que deixaram ser introduzidas dentro das suas religiões e igrejas. O Espírito Santo ele é muito sensível. Ele não tem compromisso com homem nenhum. O compromisso dele é com Jesus e com a palavra. Jesus disse que o Espírito Santo não pode nem falar dele mesmo, porque ele não é Deus, não tem autonomia. Está lá no Evangelho de João. Ele disse que quando ele vier, ele não falará de si mesmo, porque ele vai receber do que é meu. E ele, o Espírito Santo, me glorificará. Glória. Jesus glorificou o Pai e o Espírito Santo glorifica a Jesus. E ninguém glorifica o Espírito Santo. Ele não tem isso na Bíblia. É invenção de pregadores e mentira. O Espírito Santo não pode ser adorado. Só Jesus e o Pai. Só os 2 deuses. Só tem 2 deuses. O Pai e o Filho. 2 senhores. Claro, o Espírito Santo é uma autoridade. Como Miguel, uma grande autoridade no céu. Como outros anjos são grandes autoridades de Deus. Mas as autoridades que devem ser adoradas é Jesus e o Pai. Aleluia. Então o Espírito Santo é muito importante, porque o trabalho dele é acender a chama dentro de nós do entendimento da verdade. Então nos últimos dias muitos cristãos não entenderão o que devem fazer para se prepararem para o arrebatamento. Antes crerão, acreditarão que estão bem e aprovarão seus próprios atos, sem discernir, sem entender que estão fora da palavra, e não conseguirão se emendar, porque o Espírito Santo não está ajudando. Sabe aquela dificuldade que a pessoa tem de obedecer? Falta do Espírito, porque a graça te leva a obedecer, te ajuda. É como você quer remover ali uma pedra de 2 toneladas, você com a madeirinha não consegue nem mexer. Aí vem o outro irmão com a graça, né, com o trator, né, joga para lá com maior facilidade. Glória a Deus. Porque tem graça, tem unção, está na presença do Senhor.
Graça é isso, graça é ferramenta, tá? Graça não é aquela magiquinha do cordão da fada não, que faz assim, pronto, você já está salvo, está liberto, está puro, está tudo resolvido. Graça não é isso não. Graça é uma condição que Deus deu para o homem, na verdade, né? Resolver as coisas difíceis dessa vida. Então, queridos, a Páscoa foi comemorada por Jesus, seu discípulo, aqui pela última vez. Os discípulos podem até ter comemorado futuramente, mas eles entenderam que não tinha mais valor. Por quê? Aquela festividade apontava para Jesus morrendo na cruz, nos dando vida, nós se alimentando dele. E os pães, os asmos aqui, chegou o dia dos asmos. Naquela semana tirava todo o fermento dentro de casa, simbolizando que agora ia entrar a comida pura, a palavra. Então, com a morte de Jesus, o homem receberia a palavra pura e o Espírito Santo. Então, quando Jesus morreu, foi sacrificado, como Paulo diz, que Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Encerrou-se então para nós que crê na palavra esse ato da Páscoa. Porém, o diabo lançou uma Páscoa do inferno com ovinho de coelho. Coelho é um símbolo de fertilidade, de uma crença maligna, diabólica da última camada do inferno, que vocês não sabem. Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a fonte. O ovo de Páscoa também é outra comida dos demônios. Não existe ovo de Páscoa. O diabo conseguiu misturar uma coisa maléfica com santidade. E as pessoas embarcam porque é uma festividade. O povo gosta de comida, o povo gosta de festa. O povo gosta de festa. Tem festa, eu vou. Tem comida, eu vou. Tem culto, não vou. Tem culto, não vou também. Tem oração, não vou. O povo gosta, Satanás sabe disso. Lá nos Estados Unidos passa-se um aviãozinho, principalmente em Boston, né? Um aviãozinho com aquelas faixas. Culto aos demônios, comida à vontade. Aí o pessoal, opa, comida à vontade, esquece até do culto aos demônios. E vão para lá. Muita gente. Satanás sabe disso, tanto é que quando Jesus terminou de jejuar, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. O inimigo sabe onde pega os homens, mas todo aquele que é regenerado, ele nega-se a si mesmo, nega o gosto do sabor gostoso do chocolate na boca na época, porque não sei por que ele dá tanta vontade de comer chocolate na época dessa festa. Passa a época e ninguém quer comer chocolate. Mas vai chegando o tempo da festa, a cabeça funciona de uma forma diferente. Por quê? Porque um demônio especialista nisso faz as pessoas, pela propaganda, sentir desejo. Espalha a propaganda. Mas a função do diabo, irmão, o diabo não está preocupado com o que você vai comer. Ele está vencendo porque leva as pessoas a praticar uma festividade em adoração, não a Jesus. Porque, na verdade, em lugar da Páscoa, entrou a Santa Ceia. Quando Jesus terminou, em outra escritura diz que, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, repartiu o pão e, dando graça, repartiu. Paulo cita isso, está escrito. Bom, por isso é que nós demos seguimento de fazer e praticar a Santa Ceia anualmente. Para não ficar uma coisa assim muito repetitiva, sem graça. Eu já fui de igreja que todo mês fazia, alguns são também, mas não tem respaldo nas escrituras, em lugar nenhum. Isso foi criação da igreja. E uns aderiram isso por causa de uma coisa, dos dízimos. Muitos irmãos não sabem, as pessoas não sabem disso. Muitos pregadores não sabem disso. Irmãs não sabem disso. Tem gente que são teólogos, não sabem disso. Porque eles ensinavam o seguinte: você tinha que ter comunhão para tomar a Santa Ceia. E ensinavam que se você não desse o dízimo, você estava roubando, você estava fora de comunhão. E se você estivesse fora de comunhão, você estava fora da salvação, poderia ir para o inferno a qualquer momento. Então, com isso, durante o mês, todo mês, como as pessoas são assalariadas todos os meses, eles mantinham a pessoa na linha do dízimo. Porque a pessoa, no temor de ficar sem comunhão, querendo tomar a Santa Ceia,
tinha que ter um cartãozinho e tinha que colocar lá a data, o valor e o dízimo e o nome da pessoa. O que aqui nós nem pedimos, nós nem fazemos. Por isso que para mim foi muito fácil entender que a Santa Ceia, ela é anual, porque todas as festividades do povo de Deus no Velho Testamento, nenhuma era repetida 2 vezes por ano. Era uma vez, cada uma no seu mês. Isso é muito certo. Alguém comemora aniversário aí? Não, eu não comemoro mais aniversário, mas alguém comemora 2 vezes por ano? Não faz, ninguém faz isso. Então por que Santa Ceia todo mês? Mas é pecado, pastor? Não, podem fazer até todo dia. Só que isso não te leva a nada. Ceia não santifica ninguém. Ele disse: fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte. Ele não disse: fazer isso para vos santificar. Lá em João 17, quando ele orava pelos discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na Santa Ceia. Não? Então eu falei errado, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como então que a igreja é santificada na verdade? Mas se o pastor não ensina, só ensina meia dúzia de recado, como que as pessoas vão se purificar de outros pecados? Eles não vão saber, a luz não vai apontar para aqueles alvos problemáticos. Então nós temos que ensinar toda a palavra. Aí dos pastores que querem ver suas igrejas cheias e omitem, preservam a espada do sangue e guardam a palavra, ao invés de sair para a guerra, sacar a espada e apontar e ensinar a verdade. Glória a Jesus. As pessoas têm direito sim de conhecer a palavra para se livrar do inferno. Aleluia. Queridos irmãos, à luz das Escrituras, a nossa comemoração é muito mais bonita do que todas as ceias que eu já participei de todas as igrejas. Batista, Congregacional, Assembleia de Deus e Presbiteriana. Eu nunca vi Santa Ceia igual a nossa. Glória a Deus. Nós já temos aqui 20 anos aqui praticando a Santa Ceia desta maneira. Aleluia. Nós fazemos a Santa Ceia e depois oferecemos para as pessoas lá atrás um jantar. E a nossa Santa Ceia não é uma coisa de escola dominical como muitas igrejas fazem, é um culto voltado só para esse tema: a morte e a vitória de Jesus. Aleluia. Porque tem que ser ensinado para o povo aprender essas coisas. Precisamos entender que a morte de Jesus foi a vitória, a derrota. Por que o mundo comemora a Páscoa e não comemora a Santa Ceia? Já pararam para pensar nisso? Por que o mundo não comemora a Páscoa? Ou não comemora a Santa Ceia? Eles não comemoram a Santa Ceia porque o diabo sabe que isso aqui está anunciando a derrota dele e a morte de Jesus e a vitória. Aleluia! Ele sabe disso. Se os crentes não sabem, o problema é dos crentes que não estudam e não têm a revelação. Mas o inferno sabe que a Santa Ceia, aleluia, foi a vitória. Aleluia. Quando Jesus pega o pão e rasga, aleluia, quando ele pega ali e reparte o vinho ali, aleluia. Satanás sabia que aquilo significava que na sua morte ele estaria se rasgando para nós, dando um pedaço de si para cada um de nós. O inferno treme por causa da Santa Ceia verdadeira. Mas Páscoa, tem igreja que comemora Páscoa, o diabo está rindo, dando gargalhada quando os crentes botam balãozinho dentro da igreja para fazer aniversário. Festa mundana que é o aniversário, festa que era para os deuses, cheio de balõezinhos, e comemoram Páscoa, festa junina. As igrejas estão corrompidas, diabólicas. Um demônio está como cabeça desses líderes, e o povo está comendo comida estragada, lavagem. Nós temos que comer a palavra pura, damasco, sem fermento. Aleluia. Mas o povo gosta dessas coisas. Mas quando partirem e se encontrar no inferno, vão lamentar demais. Vão dizer: por que eu não protestei? Por que eu disse não? Por que eu fiz a vontade da minha carne? Porque isso alegra a carne. As coisas do Espírito é diferente. O diabo se opõe. Ele se opõe quando você
quer andar espiritualmente correto, segundo essa escritura, mas se você embarcar numa igreja onde essas festividades é misturada num liquidificador com as coisas do mundo, Satanás não se opõe, pelo contrário, ele favorece. Creiam no que eu estou falando. Está quase chegando a hora do arrebatamento. Eu não sei quantos de vocês vão ficar aí e vão subir, mas Deus sabe. E nessa noite é uma noite de libertação, é uma noite de avivamento. Aviva a sua fé, aviva a esperança, aviva a sua crença na palavra. Aleluia. Dê honra à palavra, dê honra a Jesus. Esqueça certas atividades que foram criadas para te alegrar, alegrar a tua carne, para te prender em algum lugar. Aleluia. Eu não prendo vocês aqui com festividades. Tudo que nós vamos oferecer aqui, irmão, nós estamos oferecendo para Jesus, porque vocês são servos de Deus. As crianças vão se alegrar, todos. É uma confraternização ali atrás. Mas o alvo, nesta noite, é a lembrança, aleluia, de que Jesus conseguiu ir até o fim, aleluia, morrendo e dizendo: Pai, está consumado. E ali a escritura diz que pelo gozo que estava preparado para ele, ele suportou aquela afronta na cruz. Irmãos, a morte da cruz era uma coisa horrível. Talvez vocês não saibam quanto é doloroso morrer daquele jeito. É algo horrível, irmãos. Tem gente aí que morre com uma espetadinha de agulha, de uma injeção na boca ou em qualquer lugar. Imagine, irmãos, os cravos sendo pregados. Eu não sei se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui, mas aquilo dali, irmãos, eles seguram pelos cravos, os pés também. Eles atravessavam ossos, nervos. Você sabe que quando qualquer coisa atinge o seu nervo, a dor é insuportável. Jesus suportou desde 9 horas da manhã até as 3 da tarde, 6 horas em agonia ali. O sangue já talhado ali, talvez aquilo inchado. 6 horas já deu para inchar bastante, tanto os pés quanto as mãos. Aquilo tudo inchado. E aqueles pecadores ali blasfemando. Mas o Senhor Jesus suportou aquilo porque ele sabia que ele tinha que aguentar. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Morrer com um tiro, um acidente instantâneo é uma coisa, mas morrer aos poucos, irmão, sentindo dor terrível, é algo muito ruim, irmãos. Eu não sei expressar. Eu só sei que tem pesquisadores que mostram que o ventre da pessoa pendurado, isso aqui, a respiração fica horrível, isso aqui cai, isso aqui fica espichado, a pessoa fica respirando com uma dificuldade muito grande, porque fica pendurado, não tem mais força, não pode mexer com o pé. É uma coisa horrível. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor suportou isso porque ele sabia que a sua palavra, o Espírito Santo que o Pai prometeu, seria dado à humanidade para a humanidade se salvarem. Por isso que quem salva é Jesus, através de quê? Do favor divino. O Espírito Santo vem e opera. Quando você crê nessa morte, quando você diz: puxa, se ele morreu por mim, o que eu estou fazendo por ele? Eu só estou pensando na vida. Eu só penso em quê? Em mim. Eu só penso em mim. Só penso no que eu vou ter aqui mais um tempo. Eu não penso nem um pouco em fazer nada para o Senhor. Eu não fiz nada até agora. O que você fez? O que você tem feito? Sabe que o pouco com Deus é muito? Ele sabe que nós não podemos dar muito. Mas se você fizer algo de acordo com a palavra em santidade, ele recebe com muito carinho. Então eu gosto daquele hino: morri por ti, que fazes tu por mim? Morri para te salvar, para te abençoar, te dar a vida eterna. O que você tem feito por mim? Então, queridos, é isso que verdadeiramente o Senhor tem falado. Nós, ao orarmos por esses alimentos aí, representativo ao corpo e ao sangue de Jesus, quem não é batizado, quem não acha que não está realmente cumprindo a palavra, desacordo com a palavra, não tome, porque durante o ano todo pode acontecer muita coisa ruim. Pode vir juízos. Fala baixo, enquanto o pastor estiver falando. Não vou chamar você para cá para pregar. Houve uma pessoa que esteve aqui
um ex-cunhado. Ele não era crente. Eu falei a mesma coisa, ele pegou e tomou. Irmão, aconteceu muitas coisas ruins, muitas desgraças, inclusive a separação dele da minha irmã. Muita coisa ruim. Eu não estou falando para os irmãos ficarem intimidados, eu não vou tomar não. Mas eu vou ler aqui para vocês, no livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É interessante que tem gente na internet despregando um monte de coisa da Bíblia. Mas esses são os falsos profetas dos últimos dias, os quais já conseguiram agregar a eles um número grande de gente. São as virgens loucas. A lâmpada já apagou, já não enxergam mais a verdade. Dizem que o que está escrito não foi exatamente assim, porque a Bíblia, ela passou por mãos de pessoas que falaram alguma linguagem do povo. O que importa, irmãos, é o que nós cremos, que Deus lá do céu cuidou muito bem para que o essencial chegasse a nós e nos transformasse. E agora eu creio em toda a palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vejam e observem a declaração do apóstolo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vejam bem, quando Jesus disse isso é o meu corpo, irmão, é uma força de expressão. Ele ia falar assim: isso aqui está representando, isso é meu corpo. É claro que aquilo ali era um pão, mas quando ele disse isso era para os discípulos entenderem que ele iria morrer da mesma forma e seria repartido Cristo para todos nós. Hoje todo mundo diz: eu tenho Jesus, eu também tenho, todo mundo tem. Ele está dividido ou repartido para todos nós. Então ele diz: fazer isso em memória. Memória é uma recordação. Então isso aqui não purifica. O que nós vamos fazer aqui não purifica, mas é santo, porque nós vamos orar e vamos santificar e vamos colocar isso como coisa sagrada. Então não pode participar aqui pessoas da vida. Então ele diz: fazer isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, de ter comido o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Vou explicar isso. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A palavra todas as vezes, é claro que eles sabiam que isso seria, irmãos, não é? Na ocasião da Páscoa, ou na data prevista por Deus. Não significa todo dia, toda semana, todo mês. Não tem respaldo para isso. Bom, ele disse que este cálice é o Novo Testamento. O cálice é o Novo Testamento. Eu quero que os irmãos olhem para cá um pouquinho e vamos aqui refletir. Todos sabem que é um cálice. Um cálice. Nós temos cálice ali vazio. Mas o cálice de Jesus estava cheio. Então ele disse para repartir o cálice, o que tinha dentro do cálice. Ele disse que o cálice é o Novo Testamento. O cálice é o Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento tem o azeite, tem o vinho, tem o sangue. Então o cálice, o frasco, o cálice é o Novo Testamento, que é derramado no meu sangue. Vocês sabem o que significa a palavra testamento. O Antigo Testamento e Novo Testamento. O testamento, ainda existe hoje testamento. Testamento é um documento que alguém estando vivo faz, deixando os seus bens para A, B e C. Correto? É isso mesmo?
Então, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava da promessa, falava dos bens futuros que José, Maria, Anaída, né? Não sei quem, iriam receber. Todos que creem em Jesus. O Novo Testamento é o cálice, esse cálice novo. Por que Novo Testamento? Porque é confirmado a morte do testador, o que prometeu os bens, que é Jesus. Então, quando ele disse assim, este cálice é o Novo Testamento que é derramado no meu sangue, ou seja, na minha morte, todas as palavras do Velho Testamento e do Novo Testamento, que é o Novo Testamento, é a conclusão. O que é o testamento concluído? O testador morreu, a herança veio a nós. Aleluia. Agora estou com a herança. Aleluia. Porque se não houver sangue, o testamento não tem valor nenhum. Mas havendo morte do testador, o testamento passa a ter valor. Então o Espírito Santo, no Novo Testamento, ia confirmar o sangue de Jesus, confirmar nos dando vida, realmente. Porque, irmãos, quem faz você crer que você vai ter a vida eterna, vai andar em ruas de ouro, aonde você vai ter um corpo intransferível, imortal, poderoso, super mulher, não vai ter mulher, serão super anjos, né? Vamos dizer assim, vamos falar assim, super. Não haverá mais velhice, as mulheres que ficam preocupadas com a sua pele, não haverá mais então rugas. Bom, o que te faz crer nisso? O Espírito Santo. Ele te leva a palavra, te faz você crer. Por isso que o sangue é o cálice do Novo Testamento. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu quero explicar que o testamento passou a ter valor porque o Espírito Santo ia confirmar isso dentro de cada um que crê. É isso aí. Entenderam ou não? Amém. Olha, se vocês não entenderam, continua ouvindo o culto que eu vou explicando com o passar do tempo, né? Mas é isso mesmo, irmão. Por isso que era necessário isso aqui. Então, quando eu pego o meu cálice ali e tomo, eu tenho um Espírito que me convence da vida eterna. Amém. A herança está aqui, ó. Eu estou tomando, aleluia. Está aqui a prova. Eu tenho uma prova de que sou herdeiro. Herdeiro e cordeiro com Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E diz também ali que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Por isso eu disse para vocês, a pessoa não está sendo mais guiada pelo Espírito, irmãos, guiado pelo Espírito, você tem que ter certeza de que o Espírito Santo está te levando à obediência à palavra. Mas se você não sente em obedecer isso e aquilo, porque o Espírito Santo não está na tua vida, não se engane. Não faça conclusões erradas. Para você entender que você tem o Espírito Santo, você tem uma tendência à santidade, à obediência, ao amor, ao perdão, à compartilhação. Isso tudo explode na tua vida em alegria. O Espírito Santo te faz buscar as coisas santas e não as coisas do mundo. Agora, se você disser, eu tenho o Espírito Santo, e está aí com o sentimento lá fora, está se enganando a si próprio. Tu está fazendo parte das 5 virgens loucas e está dizendo que tem, fazendo parte com as que estão com azeite, com as prudentes, e na verdade não está. É muito sério. Então, amados, vamos continuar só para nós chegarmos àquela palavra sobre o perigo de tomar a ceia indignamente. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte, ou a morte do Senhor, até que venha. Outra coisa importante, todas as vezes que nós participamos, nós estamos anunciando que Jesus morreu. Anunciando. Quando fazemos a Santa Ceia, estamos anunciando, Jesus morreu. Glória. Amém. Ou seja, teve a vitória. Jesus teve vitória. Aleluia. Às vezes eu brinco com os irmãos, não é? Fazendo uma comparação. A morte de Jesus foi muito dolorosa, mas trouxe alegria. Trouxe alegria. Muitos gostam de chupar um cachinho de uva geladinho, comer uma manga, chupar uma laranja bem doce, ou meio doce. Quando os irmãos vão realmente descascar uma laranja para chupar, para deliciar aquele suco gostoso, o que é que você faz com a laranja então? Você mata a laranja.
Você estoura a laranja, você abre ela, mete a faca nela, porque enquanto você não descasca, ela está viva, você sabia disso? Você pode pegar uma laranja com cor averdeada e deixar em cima da letra, vai passar uma semana, vai ver que ela vai criando cor diferente, porque ela está viva, ela está em transformação. Mas quando você mete a faca na laranja, você descasca, você matou a laranja. Mas você não sente a dor dela, você só sente a delícia, já vai colocando na boca, às vezes até esquece de agradecer a Deus. Tanta vontade de chupar a laranja, aí chupa a laranja, espreme, não espreme para ele sair mais, aí vê que não sai mais, bota lá, põe ela pela avesso assim, come alguns bagaços. Tão gostosa que é. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus é como se fosse um cacho de uva. Lá no livro de Isaías diz: pelas suas pisaduras, Jesus foi pisado. Pelas suas pisaduras, ou seja, ele foi pisado, nós fomos sarados. Ele foi macerado, pisado, para você ser sarado. Eu só entendi isso depois que eu fui ver a respeito da palavra pisadura. Aí o Senhor trouxe à minha mente que para eu tomar o suco, a uva tem que ser pisada. Aí o Senhor me falou, viu? O meu sacrifício foi doloroso, mas foi para te abençoar. Então você não tem que ficar triste. Se você está me servindo, você tem que se alegrar no Senhor. Eu falei assim: ó Senhor, obrigado por ter morrido por mim. Foi tão bom a tua morte, Senhor, porque agora eu estou vivo. Esse é o entendimento. Por isso que eu disse para vocês que antigamente eu ficava triste, mas aonde eu congregava, os pastores tinham um entendimento deste tamanho. O ensinamento era deste tamanho. Para mim era só tristeza saber que Jesus morreu por mim. Eu ficava revoltado lendo a Bíblia. Eu fazia igual o Márcio, estava na prisão. Se eu estivesse lá, eu ia fazer alguma coisa, sei qual Pedro, eu ia fazer alguma coisa. Mas aí eu entendi que a morte do Senhor foi dolorosa naquela época, mas me trouxe alegria, me trouxe salvação, me trouxe alimento, me trouxe vida eterna. E eu já disse para ele: Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim. Eu sei que foi dolorosa a tua morte, mas eu estou tão feliz por ter morrido por mim. Quando eu vou chupar laranja, eu falo a mesma coisa: é laranja, tu vai morrer, mas é tão bom chupar laranja. Começa a descascar, vai tirando. É igual animal, tem gente que não quer mais matar um animal porque acha que o animal é gente. Aí vai degolar o animal, um cordeiro para comer, uma galinha, né? Galinha de casa é muito bom. A galinha de casa, um pirão com aquela farinha grossa é uma coisa gostosa, né, irmão Zé Luz? Ou então com aquele talharinho que você faz lá, aquela galinha, aquele frango de casa. Mas tem gente que já não mata mais o animal, que eu vejo o animal como gente. Mas que é gostoso, né? Depois que o animal morre, o sangue vai embora, está lá na panela, aquela coisa gostosa, bem feito, é muito bom, não é, irmãos? Foi isso que Jesus me ensinou, que a sua morte foi triste e dolorosa, mas nos deu vida eterna. Amém? Amém. Nós vamos chamar os músicos enquanto a igreja chegou lá. Faltou um pedacinho, né? É isso mesmo. Então eu vou concluir para os irmãos, já que vocês não lembraram. Versículo 28. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, ou seja, da sua morte, e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, eu nem falei essa palavra. Uma pessoa que não vive a palavra e vai participar, vai ser condenado. Quer dizer isso? Pastor, eu discuti ontem, mas isso aí, irmão, não impede. Eu discuti o perdão está arrependido, isso aí não impede. Aqui é algo muito mais além do que um probleminha que há entre as pessoas. É claro que a pessoa não deve participar com o coração magoado. Antes de participar, tem que perdoar as pessoas, tem que ir lá pedir perdão, se consertar, né? Lesou alguém, sabe muito bem que está errado, né? Mas é que está falando indignamente, é uma pessoa que não é digna, uma pessoa que não vive o Evangelho. Olha, irmão, tem tanta gente condenada nas igrejas não vivendo o Evangelho, não vivendo a palavra, tomando Santa Ceia. Dá até medo.
Eu levo isso aqui com muita seriedade. Eu brinco com os irmãos, mas eu levo isso aqui com muita seriedade. Tanto é que eu falo claro, direto. Eu não faço rodeio não, tá, irmão? Então se o irmão acha assim, poxa, eu não tenho realmente vivido a palavra, minha vida está errada, eu não tenho cumprido os mandamentos, então não toma a Santa Ceia, não participa. Aquele também que não foi batizado ainda, que não tomou suas decisões, não participa. Tem igreja que diz que não tem nada a ver. Eu não sou desse tipo de líder não. Eu ensino como eu recebi do meu Senhor, para não deixar os irmãos transgredirem em pecado. Porque se alguns de vocês participarem dignamente, o que vai acontecer durante este ano, ainda o restante até a outra Santa Ceia, muitas coisas estranhas podem acontecer, vindo da parte de Deus como maldição. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo, não compreendendo. Por causa disso, por causa de comer indignamente, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então agora foi feito um julgamento que nem absolvi e nem condenei. Porque julgar não significa condenar nem absolver. Julgar significa avaliar. Sendo que não pude avaliar completamente, porque eu não sei o estado do coração de cada um. Mas aqui está a palavra do julgamento nesta noite. Examine-se cada um a si mesmo. Enquanto nós formos orar, formos louvar, cada um faz seu exame, pensa bem. Agora, irmãos, eu quero participar de toda a ceia do Senhor, toda a minha vida. Eu não rejeitei uma, porque eu amo a palavra, eu como a palavra, eu amo o Senhor. Se eu me desviar assim numa coisa que eu fizer e o Senhor me repreende, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Isso nunca vai me impedir de eu deixar de tomar Santa Ceia, porque meu coração está quebrantado, está arrependido. Agora, se rebeldemente, contradizendo a verdade, eu deixei de participar com os irmãos, deixei de estar junto, deixei de estar buscando, deixei o compromisso de lado, fui atender outras coisas, estou sem compromisso, não tome. Aí eu não iria tomar. Se eu fosse um pastor que de repente viria aqui só para... Como é que vocês estão, irmão? E passasse 2, 3 vezes fora e não atendesse mais os irmãos. Isso não é um pastor digno de participar da Santa Ceia. Nós temos que verdadeiramente sempre examinar. Minha vida está de acordo com a verdade.